Por que será que você geralmente sabe o que você quer para a sua vida, mas você não consegue criar isso na prática para você e para os que te cercam? Existe uma maneira de criar tudo o que eu quero na minha vida? Nesse vídeo, eu vou te responder essas duas perguntas. E no final, eu vou te dar uma chave que vai aumentar muito o seu poder de criar o que você quiser na sua vida. Fica aqui comigo. A maior dificuldade das pessoas não é saber o que elas querem. Se você conversar com alguém, perguntar, você vai ver que geralmente as pessoas sabem o que elas querem. E elas poderão dizer várias coisas, poderão ter vários desejos. Então elas podem querer ser melhores pais, elas querem ser melhores irmãos, elas querem cuidar melhor da saúde, elas querem emagrecer, elas querem ganhar dinheiro, elas querem estudar mais, elas querem uma casa nova, algumas pessoas querem mais bens materiais. Ou até mesmo as pessoas podem querer crescer espiritualmente, querer ser uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa menos ligada a bens materiais. Pode perceber que geralmente as pessoas sabem o que elas querem. Mas e por que é que elas não conseguem executar isso na vida delas? Muitas pessoas até tentam e fazem um grande esforço para conseguir uma dessas situações que deseja para a sua vida, mas ou consegue resultados abaixo do que realmente queria, ou então até busca manter as coisas que conseguiu, mas não consegue. Logo depois perde tudo novamente, é como se desandasse tudo, como se houvesse uma força impeditiva que as ficasse puxando sempre para o mesmo local. Que local é esse? O pessoal chama de zona de conforto. Então, imagine, você está na sua zona de conforto, entre aspas. A zona de conforto é o que você já sabe, é o que você já sabe fazer, é o que você já conhece tudo que está relacionado àquela situação. Imagine que você quer uma coisa que está fora da sua zona de conforto. Sim, porque geralmente as pessoas querem alguma coisa que elas não têm, ou que elas acham que não têm. Então, para você conseguir essa coisa que está fora da sua zona de conforto, as pessoas querem, na sua maioria, trazer essa coisa que elas querem para esse mesmo local que elas estão, para essa zona de conforto. Isso geralmente não funciona. Porque se você quer uma coisa e você não tem essa coisa, você tem um desejo por ela, no primeiro sacrifício, na primeira dificuldade que aparece, você quer voltar para a sua zona de conforto. Você quer admitir que você não consegue, que você não vai conseguir atingir esse objetivo para você. Ou então você encontra uma solução mágica, né? Tem pessoas que, para não admitir que desistiram de determinados objetivos, elas adotam uma situação mágica. Por exemplo, elas acreditam que alguma coisa vai acontecer na vida delas que vai trazer isso para elas, para onde elas estão. Isso não é verdade. Para você conseguir uma coisa que você não tem, você tem que se desenvolver para isso. Você tem que mudar a forma que você percebe as coisas e também como você age no mundo. Acredita-se amplamente que o processo de criação ele é baseado em uma sequência pré-definida. Que sequência é essa? Primeiro vem o pensamento. Depois do pensamento vem a emoção. Depois da emoção vem a ação. E depois da ação, o resultado. Algumas partes desse esquema são simples para você compreender.
outras exigem um maior raciocínio. É claro que os seus resultados, ou seja, o final de tudo, depende das suas ações. Claro que sim. E se fosse simples assim, como está se propondo, bastaria eu ter as ações corretas que os resultados viriam. Mas não é bem assim. As ações que eu tomo na minha vida, ou seja, tudo o que eu faço, tem outras raízes, outras premissas. Então eu posso estar agindo de uma forma totalmente desalinhada com o resultado que eu espero, que eu quero, com o que eu desejo. Então veja, primeiro vem o pensamento. Por que primeiro vem o pensamento? Porque é claro que primeiro tem que surgir a ideia na minha cabeça. Primeiro eu tenho que, por algum motivo, não importa o motivo, pensar que eu quero alguma coisa. Pode ser através de outra pessoa, eu vejo uma pessoa que tem uma determinada coisa e eu penso, eu quero isso para mim. Eu desejo isso. Eu desejo criar isso para mim. Você não pensa exatamente assim. Muitas vezes você nem percebe que você realmente quer criar aquilo para você, porque primeiro vem na forma de um pensamento. É por isso que algumas pessoas falam sobre o poder do pensamento, sobre o pensamento positivo, que é você ficar repetindo um pensamento sobre determinada coisa que você quer. Isso é muito superficial. Isso poderá até ajudar dentro de um contexto maior, mas é muito superficial. Você ficar repetindo uma coisa que você não acredita na sua mente, não vai dar certo. Porque a sua mente ela precisa acreditar. Para a mente, não importa o que é, importa o que ela acha que é. E muitas vezes você tem alguns pensamentos que te limitam. Então, por exemplo, você pode pensar que não é capaz de determinada coisa. Por exemplo, ganhar dinheiro. Você pode achar, pensar, isso pode estar intrinsecamente relacionado a você, intimamente. Você pensa, não, eu não posso ganhar dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, como é que você vai criar dinheiro na sua vida, abundância na sua vida? Fica muito mais difícil. Porque você olha com umas lentes, que a gente chama os paradigmas, e esses paradigmas te limitam. Que é exatamente o que você acha que é. Então não pense que você é livre para pensar. Não. Você pensa de acordo com como você percebe o mundo. Vocês devem conhecer alguém que fala que o mundo está muito feio, o mundo está horrível, que o mundo está impossível de se viver, um mundo sujo. Na verdade, esse não é o mundo. Esse é como a pessoa vê o mundo, como essa pessoa vê o mundo. Então, esse mundo sujo, difícil, que não há solidariedade, não há empatia, não há amor, na verdade está em quem o está vendo. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. O que é isso? É exatamente o que vem antes do pensamento, é o que você acredita que é a verdade, é o que você acredita que é. Então vejam que não é tão simples. E eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar aqui para vocês um experimento que foi feito exatamente para explicar essa frase que eu disse. Não importa, para a mente não importa o que é, importa o que ela acha que é. Então foi feito um experimento com enólogos, pessoas muito conhecedoras de vinho, e foi colocado para eles experimentarem duas garrafas de vinho. Uma garrafa muito bonita, que tinha uma aparência muito cara. Inclusive foi revelado o valor dela, um valor muito caro. E ela tinha um nome bonito, sugestivo, Grand Gourmet, alguma coisa do tipo, eu não entendo muito de vinhos. E colocou-se outra garrafa do lado. Uma garrafa bem chula, simples, dessas de supermercado, esses vinhos mais baratos, mais em conta que as pessoas encontram no supermercado. Uma garrafa inferior, um lacre inferior, um nome, vinho de mesa, alguma coisa desse tipo. Mas
Acreditem, colocaram o mesmo vinho nas duas garrafas e colocaram para esses enólogos provarem. Eles provaram, isso foi feito num ambiente controlado, foi feito estatisticamente essa avaliação, e acreditem, a maior parte deles, ou quase todos, avaliou o vinho que estava na garrafa melhor, muito melhor do que o vinho que estava na garrafa inferior, sendo o mesmo vinho. Aí você facilmente chega a uma conclusão, né? Que eles foram sugestionados. Mas algum de vocês poderá me dizer assim, mas Daniel, essas pessoas elas podem também ter dito que o vinho da garrafa boa era muito melhor do que o vinho da garrafa ruim, com vergonha, com medo de passar vergonha, alguma coisa do tipo. Elas podem até ter pensado, bom, mas sabe o que é que foi feito? Foi feito uma monitorização cerebral que hoje em dia nós usamos, é muito frequente que seja usado, para verificar as áreas do cérebro que funcionam durante esse momento que eles estavam degustando o vinho. E acreditem, o que aconteceu é assustador. As áreas do cérebro de recompensa, prazer, satisfação, no momento em que eles estavam tomando o vinho na garrafa aparentemente superior, de um vinho superior, elas acendiam. Enquanto quando eles estavam tomando o vinho inferior, essas áreas não acendiam. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o que nós começamos a falar. Para a mente não importa o que é. O que importa é que ela acha que é. Então o fato deles acharem que estavam degustando um vinho superior, muito caro, talvez que nunca tivessem degustado, provado, trouxe a eles um prazer real, porque isso foi documentado no cérebro deles. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante e a gente pode trazer para a nossa vida prática, porque, pense bem, se para criar a minha realidade eu preciso primeiro pensar, a primeira criação da realidade está no pensamento, primeiro eu penso. Digamos assim, é como se fosse um projeto, uma proposta de projeto. Então, primeiro eu penso. Então, o meu pensamento ele está carregado de condicionamentos. Às vezes eu acho que eu não posso. Eu quero, mas eu acho que eu não posso. Eu quero, mas eu acho que eu não consigo. Eu quero, mas eu acho que é muito difícil. Até porque às vezes eu já tentei. Eu quero, mas eu sou assim. O que é que compõe esse determinismo, essas coisas que nos condicionam? Algumas coisas fazem parte disso. Por exemplo, a genética. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim porque o meu pai era assim. Meu pai era muito nervoso, grosseiro, não se controlava, né? Não, eu sou assim porque eu venho de uma família de pessoas muito tímidas. Quer dizer, como se fosse um determinismo genético. Existe determinismo de várias espécies. Determinismo social. Não, isso não faz parte da minha classe. A minha classe não pertence a esse mundo. São bloqueios que a própria pessoa coloca para si mesma. Tem gente que fala, não, o meu signo, ele diz que eu sou assim, então eu tenho que ser assim, eu não posso ser diferente. Veja só. Isso aí não importa qual é a origem do condicionamento. Às vezes é a escola que você frequentou, a igreja, a religião, às vezes a cultura da própria região, tudo isso pode influenciar. Então vejam como é interessante, como isso interfere no seu pensamento. Então já está interferindo na sua criação. Às vezes o motivo de você não estar conseguindo criar já está aí, em como você pensa a sua criação. Então, muitas vezes,
você já começa com um pensamento que te limita. O pensamento é possível a gente conseguir corrigir esse primeiro momento da criação? Sim, é possível. Desde que você olhe para o que vem antes, para o que condiciona o seu pensamento. Se você tem coisas que limitam o seu pensamento e a sua mente realmente acredita nisso, você não vai conseguir realizar. Ou então você vai ter muita dificuldade, vai ter que fazer muito sacrifício e no processo de criação isso não funciona. Depois vem a emoção. A emoção que vai te motivar, né? A emoção é que vai te motivar. Poxa, eu quero tanto isso, isso vai ser tão bom. É o desejo, né? A emoção está muito relacionada ao desejo. E aqui a gente tem que fazer um contraponto entre o querer e o ter. Porque é nessa fase que ela fica mais evidente. Porque o querer, ele é muito mais forte do que o ter. Se não, observe. Geralmente, quando você alcança uma coisa que você quer, você em pouco tempo, dependendo dessa coisa, você já passa a querer outra coisa. Você já diminui o valor que você deu àquilo e passa a querer outra coisa. Por quê? Porque o querer está carregado de uma força muito mais forte do que o ter. E é isso que move a maior parte das pessoas. As pessoas sempre querem coisas novas. Porque não percebem que esse querer, ele não é exatamente real. Ele é apenas uma motivação para você continuar em crescimento, para você continuar evoluindo. Mas você tem que saber que esse querer, ele tem que ser melhor trabalhado. Ou seja, a questão da emoção. Como é que nós vamos trabalhar isso? Bem, primeiramente, as pessoas acham que querem as coisas, mas na verdade elas não querem. Elas querem o que elas acham que essa coisa vai dar para elas. Então, uma pessoa que quer uma casa de praia, aqui na minha região é casa de praia. Por que ela quer uma casa de praia? Ela quer uma casa de praia porque acha que aquilo vai dar a ela status, vai dar a ela paz, tranquilidade, que ela vai poder ficar em contato com a natureza, porque ela acha que depois ela poderá se aposentar e morar lá. Ela acha que lá ela vai poder ficar mais reservada, longe dos problemas. Veja, todas essas coisas que ela quer, na verdade, que estão latentes no desejo da casa, são as verdadeiras coisas que ela quer. Ela quer paz, ela quer tranquilidade, ela quer se sentir protegida em um ambiente tranquilo, seguro, ela quer contato com a natureza. Ora, todas essas coisas você pode ter sem ter essa casa. Isso aí fica muito evidente também quando você observa pessoas que têm o que você deseja e você quer estar no lugar delas. Então você vê pessoas que têm mais dinheiro que você e você quer ter mais dinheiro também. Agora, observe, se você puder conviver mais próximo com essas pessoas, observem se eles não têm agora novos desejos, novos problemas, novos objetivos em que eles estão depositando o que vai finalmente trazer para eles a paz, a tranquilidade, o amor, a convivência, as emoções agradáveis. Sim. É assim que acontece. Então, quando você começa a falar das emoções, você tem que entender que o autoconhecimento, você compreender quem você é, compreender como são as suas emoções e por que você quer, você pensar, poxa, eu tenho um desejo, eu quero isso, por que eu quero? E traduzir isso da forma mais simples possível para ver o que é que pode estar por trás desse desejo. Existe o desejo aparente, existe o desejo latente. Não esqueça, o desejo é muito mais forte, o querer é muito mais forte que o ter. Então aí você tem uma ferramenta muito interessante, que é o do querer. Ele está na emoção.
Tá bem? Bom, a terceira questão é a ação. Exatamente, a ação. O fazer. Ora, as pessoas se confundem aqui também. O fazer é muito mais amplo do que simplesmente as ações. O fazer também é como você se sente. É o que você pensa. Isso é fazer também. As pessoas acham que o que eu sinto é culpa de alguém. É culpa do ambiente. É culpa do outro. Geralmente é assim. As pessoas, por exemplo, se sentem ofendidas e dizem que é culpa de uma pessoa que os ofendeu. As pessoas sentem raiva e dizem que é culpa de alguém que fez uma raiva muito grande a eles. As pessoas têm inveja, qualquer outro tipo de sentimento. Ciúme. Interessante essa questão do ciúme também, né? A pessoa acha que o ciúme está no outro. Né? Não, é ela que causa esse ciúme em mim. Né? Na verdade, o ciúme não está nele, nem nela. Está em você mesmo que está sentindo. Passa um pouco pela questão da responsabilização, intencionalidade, mas não é só isso. Você tem que entender que nessa parte da ação, então, revisando, pensamento, emoção, ação e resultado. Nessa parte da ação, você tem que entender que também faz parte do que você faz, o que você sente e o que você pensa. Então é preciso tomar conta disso. É preciso a gente estar sempre atento às nossas emoções. Hoje mesmo eu tive um paciente que ele ia se apresentar no emprego. E ele estava eufórico, muito feliz porque ia se apresentar no emprego. Mas de repente eu percebi que a emoção dele mudou. Ele ficou preocupado e eu percebi e perguntei, o que é que está acontecendo? E ele, não sei, eu estou sentindo uma coisa ruim. Vamos ver aqui, o que é que você quer? Aí ele disse, não, eu quero ir muito bem nessa entrevista de emprego. E por que é que você está sentindo essa coisa ruim? Você está pensando no que você quer? Ou você está pensando... Ou você está com medo de não ter o que você quer? Veja só, é um exemplo bem prático disso. A gente tem que cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos. É esse trecho aí, essa parte que a gente chama de atitude. Qual a atitude que você tem diante do mundo? E às vezes a gente pergunta para as pessoas, como é que você está? E as pessoas só pensam no que ela está criando no ponto de vista material. Mas tudo bem, você está criando tudo isso aí do ponto de vista material. Mas quais são as emoções que você cria todo dia? Quais são os pensamentos que você tem todo dia? Essa é a atitude. A atitude mental faz parte das ações. Então, essa criação da realidade, ela passa por todos esses processos que agora você entendeu e nós vamos partir para a execução. Como é que a gente faz para criar mesmo? Bem, então agora vamos para o processo de criação. Então você viu, você já ficou atento às fases do processo de criação, você está atento aos seus pensamentos, você está atento quando surge o desejo, você está atento às lentes que você usa, o paradigma que você usa para ver o mundo, você está atento ao seu desejo expresso e ao seu desejo latente. Você está atento às suas emoções, você está atento ao que as suas emoções estão revelando com relação aos seus desejos. E você está vigilante com relação às suas ações. E você sabe que também o que você sente e o que você pensa faz parte do que você cria. E aí você desenvolve uma intenção. Então, nós vamos falar agora de intenção e atenção no processo de criação. A intenção é o seu desejo, é o que você quer, é o que você colocou como a sua meta.
Isso pode ser em qualquer área da vida. Você escolheu alguma coisa e colocou como a sua intenção, o seu desejo. Você tem que ter um distanciamento da sua intenção. O que é esse distanciamento? É você não querer estar mais lá onde está o resultado desse seu desejo. É você não querer estar mais lá do que aqui onde você está. Em outras palavras, é o que os sábios já falavam, que não existe a chegada, não existe o destino. O que existe é a caminhada. Então você tem que gostar do processo. Você tem que querer estar aqui tanto quanto quando você chegar lá. Isso é que é o distanciamento. E nós vamos falar mais um pouco, porque não é tão simples assim. Você pode correlacionar isso ao estado de presença, de atenção e presença. Porque a gente faz essa dicotomia, essa diferenciação entre a intenção e a atenção. A atenção está no agora. Você tem que ter a sua atenção no agora. Por quê? Porque o passo mais importante que você vai dar para se aproximar da sua intenção, ele vai ser feito agora. Ah, não, mas eu tenho uma decisão muito importante amanhã. Sim, e agora? Qual é o próximo passo que você pode dar? A gente chama isso de alinhar. O que você faz agora, inclusive as suas emoções, os seus pensamentos, todas as suas ações, alinhar com a sua intenção. Por isso que às vezes o comportamento das pessoas é estranho. Elas querem uma coisa e fazem uma coisa que vai levá-las para mais distante de onde elas querem estar. Elas, pegam o caminho errado. Era para ir para ali, vem para cá. Oh, mas você não me disse que queria isso? Você não quer isso? É por isso. É porque ela não pratica o distanciamento. Vou repetir o que é o distanciamento. Você colocar a sua intenção lá, distante, lá na sua meta. Geralmente o que a gente quer, a gente não consegue da noite para o dia. Precisa de um tempo para que isso se execute, que a gente planeje, que a gente organize todas as nossas ações em torno desse objetivo. Então, ele está distanciado. Eu sei aonde eu quero chegar, mas eu também sei que eu tenho que alinhar o meu próximo passo com essa intenção. Eu tenho que dar atenção ao meu próximo passo. E onde está esse meu próximo passo? Aqui e agora. Nesse exato momento. Quer ver um exemplo bem simples? Você quer emagrecer. E você está com aquela intenção maravilhosa, né? Ah, quando eu emagrecer. Eu quero emagrecer. Eu quero ter um corpo bonito. Eu quero vestir roupas alinhadas. Roupas com números menores. Geralmente são roupas que eu gosto mais. E aí você colocar aquela sua intenção de perder 10 quilos. Vamos falar 10 quilos. E aí você está lá aquela intenção. Você tem um desejo enorme de já estar lá. É por isso que as pessoas engordam, inclusive, depois. É porque elas têm a intenção de emagrecer. Tudo bem. Tudo bem. Não vamos criticar essa intenção. Ela é real? Tudo bem. Nós vamos, inclusive, falar disso em outros vídeos. Ela coloca essa intenção e ela calculou que precisa perder 10 quilos por algum motivo. E então, ela começa a agir. Faz uma dieta, faz um grande sacrifício. Isso ainda estimula mais, porque isso tira totalmente a atenção dela no agora. Ela fica, não, eu vou aguentar tudo que eu puder aguentar, mas quando eu chegar lá, quando eu atingir a minha intenção, é lá que eu vou ser feliz. É aí que está o erro. O erro está no processo de criação. Você não pode querer mais estar lá do que estar aqui. Isso é o processo. Você tem que estar de olho no processo. Quando a gente for falar de sorte e azar, eu vou falar mais sobre essa questão do processo, que são outros vieses que a pessoa usa. Mas eu quero que você compreenda o que eu estou falando agora. Você precisa ter a sua intenção, que vocês viram que tem várias coisas que influenciam, o pensamento, os seus paradigmas, as suas emoções. Tudo bem. Mas a partir daí vocês têm que desenvolver um processo da seguinte forma. Você tem que separar a sua intenção da sua atenção. A sua intenção está lá no seu objetivo.
A sua atenção está no seu próximo passo que você vai dar. Então, se você quer perder esses 10 quilos, colocou lá como uma intenção, você pode aqui, por exemplo, hoje, daqui a pouco, no agora, você pode comer um pote de sorvete? Poder você pode. Mas está alinhado com o que você quer, com a sua intenção? Não está, claro. Ninguém emagrece comendo um pote de sorvete. Isso não vai resolver a situação. O que é isso? É um desalinhamento entre a atenção e a intenção. Percebe? Então, tudo que você quiser para a sua vida, todos os seus desejos que você alimentar, que você quiser concretizar na sua vida, você coloca como uma intenção, mas você tem que alinhar totalmente o que você vai fazer no próximo momento exatamente com essa intenção, para que não haja um desalinhamento, para que não haja uma, digamos assim, uma incongruência entre o que você quer e o que você está fazendo. Algumas pessoas falam isso aí em integridade, né? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que fala o que pensa e faz o que fala, né? Parecido, uma coisa parecida, tem relação. Então, nesse processo de criação, nós temos aí a atenção, a intenção e é claro que tem um processo. Você fez um bom planejamento? Esse não é tão difícil. Mas você tem que ter a mente aberta. Porque a gente não deve repetir os mesmos erros, mas a gente repete. Por que a gente comete sempre os mesmos erros? Porque a gente quer mudar, mas não tem um bom planejamento, muitas vezes, né? E muitas pessoas não querem, de fato, mudar. É aquilo que eu falei para vocês. A pessoa está magra, mas ela quer trazer essa magreza para onde ela está. E não é possível. Você não vai emagrecer se você não mudar quem você é. A forma que as suas lentes, como você percebe o mundo, as suas emoções, os seus pensamentos e todo o resto que nós abordamos aqui nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para você esse processo. Não é fácil você aplicar, mas você pode aplicar hoje mesmo, agora mesmo. Você deve ter alguma coisa que você quer criar na sua vida aí e que com certeza vai ser muito interessante para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se ficou alguma dúvida, você me pergunta aí nos comentários que eu te respondo prontamente, tá? Se você quiser, inclusive, que eu faça outro vídeo para explicar melhor essas fases e esse processo, eu posso explicar. E essa semana eu vou fazer alguns shorts aí, vídeos mais curtos, com ênfase em algumas partes desse processo para ver se fica melhor para você. Tá bem? Um abraço.